Fala pessoal, professor Dr. Marcelo Silva. Deve ser lindo termos um exercício para chamar de seu. Eu particularmente adoraria pegar um exercício e colocar a variação de Silva, variação Silva. Só que tem um problema. Quando a gente faz esse tipo de coisa, nós tendemos a tratar aquilo como se fosse nosso filho. E como um bom pai, a gente acaba defendendo os nossos filhos mesmo que fugindo um pouco da razão. Nos tornamos um tanto quanto passionais, utilizamos a paixão para poder defender aquilo ali. E isso acaba sendo um pouco contraproducente em relação ao papel do professor e pesquisador, que tem por obrigação moral ser isento de opinião, de sentimento ou de tentativa de defender ou atacar alguma coisa. Ele tem por obrigação que ser isento. Então, sendo isento, vamos dar uma olhadinha nesse exercício aqui. Esse exercício aqui, ele realmente trabalha glúteo e hamstrings em porção alongada. Só que se eu pegar esse exercício aqui, vamos falar do posterior de coxa primeiro, e eu comparar esse exercício com stiff, no stiff é possível trabalhar na mesma porção alongada, com base estável e ainda uma maior quantidade de peso. E eu ainda não preciso de ajuda. E se eu ainda tiver uma boa flexibilidade, eu ainda consigo subir no step, subir em um objeto para aumentar a amplitude de movimento, coisa que não é possível com o exercício que eu mostrei anteriormente. Porque ao aumentar o grau de flexão de quadril, pelo fato do cabo estar na diagonal, você acaba fazendo força para baixo, entendeu? Você acaba fazendo força nesse momento, enquanto o cabo está puxando em direção diferente. O sentido normalmente é oposto, mas a direção acaba sendo diferente. A direção é o corpinho da seta ali, tá? Em relação ao vetor, para quem não está entendendo direitinho. Em contrapartida, se eu for levar em consideração agora o glúteo, se eu comparar esse exercício maravilhoso com o búlgaro, maravilhoso contém ironia. Se eu comparar esse exercício com o búlgaro, no búlgaro o grau de flexão de quadril é maior do que durante esse exercício, a base estável e eu ainda consigo maior quantidade de tensão mecânica. E se eu comparo esse exercício aqui com esse outro exercício, se você observar, praticamente não tem diferença entre eles em relação ao grau de flexão de quadril, ao trabalho em comprimento longo, quase não tem diferença. E a questão é que esse exercício que eu mostrei depois, o glúteo no banco, ele ainda é mais fácil de ser realizado, porque você não precisa de ajuda de ninguém para poder ficar segurando no seu bracinho. Pessoal, então assim, vamos tentar parar de defender argumento. E outro aspecto, gente, se você avalia, vai lá, tô pegando 50 quilos na polia, você não tá levantando 50 quilos. A polia do crossover, ela tem aquela polia ali embaixo, depois subindo, a quantidade de peso tende a ser dividida por 2. Botou 100 quilos na polia, é 50 no bumbum só. E quanto mais estendido o joelho, maior o trabalho de posteriores de coxa. Vai pro stiff. Não, mas e se for para o glúteo? Vai para um agachamento profundo, vai para um búlgaro, com o step, por exemplo. Então, vamos tentar parar um pouquinho em outro aspecto. Partindo para o último ponto, comparar o exercício cuja variação tem nome, tá? Com o que o Sumiak Mael apresentou no Congresso Europeu. No Congresso Europeu foi utilizada uma máquina, a Paulette. O objetivo lá não era comparar dois exercícios distintos, eram duas amplitudes distintas. E a literatura já está recheada de evidências de que trabalhar o músculo com amplitude ou no comprimento longo induz resultados mais interessantes no tocante à hipertrofia, por exemplo. Só que outro aspecto, o Sumiak Mael utilizou-se da máquina, e a máquina ela tem uma polia que garante que não haja decomposição vetorial, e o apoio da máquina, a Paulette, não é no tornozelo, é na face posterior de joelhos, e os joelhos estando flexionados durante a realização da extensão do quadril, você tem menor contribuição de isquiotibiais. Então ficar fazendo a polia lá em pé, como no primeiro momento eu mostrei,
O que acontece? Você simplesmente ainda aumenta a tensão imposta nos isquiotibiais. Então, galera, menos amor em relação ao exercício e vamos ser mais críticos, porque quando nós colocamos sentimento demais, amorzinho demais ou raivinha demais, nós tendemos a ser passionais. E ser passional ofusca a capacidade e a competência de julgamento. Treine com quem estuda. E se você tiver interesse de conversar comigo por direct, manda um direct, manda o WhatsApp, clica nos links da minha bio, entre em contato comigo, treine com quem estuda, um forte abraço e fica com Deus.